Eu queria ler com vocês um texto da palavra que está lá em Lucas 23, versos 39 a 46, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Responderam-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Queridos, essa foi a hora mais importante na história da humanidade. Você já imaginou você ter o privilégio de você estar presente na hora mais importante da história dos homens? Esta hora, ela foi determinada por Deus lá na eternidade. Apocalipse 13, versículo 8, diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do cosmos. A palavra mundo ali é cosmos, do universo. Então isso já estava predestinado. A primeira palavra profética que Deus dá, quando Ele fala para a serpente da guerra que haveria entre o Messias, o descendente da mulher, e o descendente da serpente, Satanás, ali Ele faz a primeira profecia de redenção, dizendo que a serpente morderia o calcanhar do descendente da mulher. E obviamente a serpente morde no calcanhar para matar. Mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A vitória sobre Satanás seria completa através de Cristo. A primeira palavra profética foi sobre essa hora tão importante. Os profetas profetizaram e viram este tempo. Isaías viu o servo sofredor levando sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esta é a hora mais importante da humanidade, queridos, porque ela mudou a história. E quando hoje nós falamos que estamos no ano de 2024, depois de Cristo, embora a datação se refira ao nascimento, foi porque Ele morreu por nós que Ele transformou a história da humanidade em antes e depois dele. Esta hora é a hora mais importante da humanidade, porque ela muda a vida de todos que viveram antes de Jesus e de todos que vierem depois dele. Não existe um ser humano que tenha passado pela terra, ou haverá de passar, que não seja afetado diretamente por esta hora. E naquele momento, além daqueles três protagonistas, Jesus e os dois salteadores, havia uma multidão. E este cenário nos representa. Por quê? Porque ali estavam os romanos, os soldados romanos, que representam o sistema deste mundo. Ali estavam os líderes judeus, que representam os religiosos. Mas ali estavam também todos os circunstantes, aqueles que ouviram Jesus pregar, aqueles que muitas vezes foram curados ou impactados pela sua palavra. Estavam todos ali, vendo, participando daquela hora. Mas estes três protagonistas, eles representam a todos nós. Por isso o tema da mensagem de hoje é as três cruzes e a hora mais importante da história. E eu quero
dizer para vocês que vocês e eu, de alguma maneira, estamos sendo representados aqui. Porque o primeiro homem estava morrendo em pecado. Lucas 23, 39 diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, o Messias? Salva-te a ti e a nós mesmos. Ele era um malfeitor e ele estava recebendo a condenação pelos seus crimes. E todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem que morre em pecado vai receber a sua condenação. Ele era culpado também porque ele blasfemava contra Deus, estando tão próximo de Jesus, tão próximo do Salvador e da salvação. Ele escolheu rejeitar a Cristo e ainda zombar do seu Salvador. Aliás, não do seu, mas do Salvador. Ele era culpado porque, estando tão perto, vendo aquele testemunho, preferiu permanecer no seu estado, recusando a salvação. Ele representa todos aqueles que, ouvindo falar de Cristo, o rejeitam, ainda hoje, mesmo com todos os testemunhos, mesmo com todas as pregações, eles rejeitam. Ele até queria salvação, mas do seu jeito. Ele virou para Jesus e falou: você não é o Filho de Deus? Então salva-te a ti e a nós mesmos. Então ele representa aquele tipo de pessoas que quer a salvação, mas quer manter-se dentro da sua própria mentalidade, fazer do seu jeito ou do jeito deste mundo. Porque aquele homem era um homem que provavelmente cresceu revoltado por conta do Império Romano, que era opressor, mas ele fez igualzinho, porque ele roubou, matou pessoas indefesas, roubou de pessoas indefesas, e ele estava fazendo com os outros exatamente aquilo que o sistema fazia com eles. E hoje existem muitas pessoas assim, pessoas que até querem a Deus, mas querem que Deus se encaixe na sua mentalidade e se recusam a se render a Cristo. Essas pessoas morrem em pecado e rejeitam muitas oportunidades de se entregarem a Cristo. Ele se rebelou contra o sistema, mas sobretudo ele se rebelou contra Deus. O segundo homem estava morrendo para o pecado. Diga assim: o primeiro morreu em pecado, mas o segundo estava morrendo para o pecado. E este homem representa todas aquelas pessoas que em algum momento tiveram contato com Cristo, seja através de uma pregação, seja através de um testemunho, seja através de uma mensagem que ouviu na internet. E esta pessoa, a primeira coisa que ela tem é o reconhecimento de que é um pecador. E a Bíblia chama isso de arrependimento. Os versos 40 a 42 diz que este homem, no começo ele zombava juntamente com o outro, mas de repente algo mudou dentro de si. E quando ele vê o primeiro zombando de Cristo, ele diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aqui a gente vê claramente este homem representando aqueles que passam pelo processo de salvação. Porque, em primeiro lugar, ele se posicionou, ele admitiu a sua culpa. Ele disse: nós estamos morrendo pela nossa própria culpa. E não há salvação sem arrependimento, não há salvação sem reconhecimento de que nós somos pecadores. Você pode até negar, você pode até dizer: mas eu não mato, não roubo, eu não faço mal para ninguém. Mas você é um pecador. E a Bíblia diz que um pecado separa o homem de Deus. O pecado gera morte. Foi assim com Adão e assim com toda a humanidade. Ninguém está escusado.
eximido de culpa, porque todos nós somos pecadores. Mas a salvação acontece começando pelo processo de arrependimento. A segunda coisa que a gente vê aqui, que representa uma vida passando pela conversão, é que ele reconheceu que ele era pecador, mas que Jesus era justo. Amém? Quantos aqui reconhecem que Jesus nunca pecou? Que ele não merecia aquela morte, que ele morreu a minha e a sua morte. Não existe salvação sem este reconhecimento. Em terceiro lugar, ele reconheceu que Jesus era mais do que justo. Ele reconheceu que Jesus era capaz de salvar. E olha que extraordinário, isso só pode ser um reconhecimento espiritual, porque Jesus estava no seu momento mais esvaziado de qualquer poder ou de capacidade humana de reagir. Estava nu, crucificado, nos últimos instantes da sua vida. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, cujo nome Yeshua significa salvação de Javé, Salvador, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei, e o Senhor vai reinar. A cruz não é o fim. E este homem então, naquele momento, ele reconhece que Jesus é o Rei. Ele reconheceu Jesus como o Messias. Esta palavra dele, quando vieres no teu reino, fala do reino messiânico, que todo judeu nasce e cresce ouvindo falar, que um dia o Messias virá para governar sobre todo mundo. Então este homem, um judeu, pecador, um salteador, provavelmente um assassino, que estava sendo condenado, na condenação dos homens, ele temeu a condenação eterna, e por isso ele convidou Jesus para ser o seu Salvador. E ele representa todos aqueles que morreram para o pecado. Diga assim: o primeiro morreu em pecado e se recusou a receber a salvação. Diga: o segundo morreu para o pecado, porque reconheceu ser pecador e recebeu Jesus como seu Salvador. Mas o terceiro homem, Jesus, estava morrendo pelo pecado. E o versículo 43 diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que durante todo aquele momento, muitos gritavam, muitos zombavam, deram vinagre para Jesus beber, zombavam, meneavam a cabeça dele, e ele não falou nada. Mas a primeira palavra que Jesus fala neste momento, na hora mais importante da história, é para responder a um pecador desesperado, necessitado de salvação. Então eu quero declarar: não importa se você é pecador, não importa o tamanho do seu pecado, se você o invocar, ele responderá para te salvar, para te apontar o caminho. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E a sua resposta foi absoluta, definitiva, não deixando dúvida de que ele era capaz. Ele disse: em verdade te digo. Esta é uma afirmação muito comum naquela época, usada por Jesus, que queria dizer: não há nada que possa mudar esta declaração que eu estou fazendo. Ela é absolutamente verdadeira. Jesus está dizendo: todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Quem crê em mim, ele disse, em vida, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. Amém ou não? Então aqui temos um homem morrendo pelo pecado, pelo pecador. E ele trouxe uma palavra direta, como ele diz hoje para você. Se você entrou aqui hoje com dúvida da sua salvação, porque talvez você esteja olhando para a sua vida, imaginando que você possa viver uma vida capaz de atingir o patamar que ele exige. Não existe alguém no mundo que possa alcançar o patamar de salvação por si mesmo, porque é puramente pela graça, é pelo amor de Deus. Foi para esta hora que ele veio.
E queridos, isso é tão extraordinário que até a natureza estava testemunhando aquele momento. Porque naquela hora houve trevas sobre toda a terra, porque a luz do mundo estava morrendo, o sol da justiça estava apagando. Naquela hora, a morte, o maior algoz da humanidade, o grande inimigo que vence a todos, reis, ricos, reis poderosos. Independente da sua cultura, a morte vem para todos, porque todos pecaram. A morte também testemunhou aquela hora importante, porque quando o Filho de Deus expira, entrega o seu espírito, houve um grande terremoto, e os mortos que estavam ali naquela região saíram andando vivos, porque o autor da vida estava morrendo, a fonte de vida estava morrendo. Então esta é a hora mais importante. O primeiro morrendo em pecado, e nós estamos vivendo numa sociedade de pessoas que rejeitam. Durante 2000 anos, pessoas rejeitam a mensagem da salvação de Cristo e preferem morrer em pecado. Muitos deles, tão próximos, nadaram e morreram na praia. O segundo, representando todos aqueles que morrem para o pecado, sem nenhuma oportunidade de mudar a sua história. Aquele homem não pôde refazer os seus atos errados, ele não pôde se batizar, ele não pôde tampouco voltar para a comunidade e começar a fazer o bem. Ele não tinha mais tempo, ele estava morrendo literalmente, mas ele recebe uma palavra de esperança do próprio Senhor, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é maravilhoso, irmãos? Esta palavra foi tremenda, e ela veio daquele que morreu pelos pecados. 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esta é uma morte substitutiva, porque nós merecíamos a morte, mas foi Ele quem morreu. Esta é uma morte que conduz a Deus, porque a morte não foi o fim, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, um dia todos nós que cremos ressuscitaremos também. A sua morte nos conduz à vida eterna, e é hoje que você pode ser salvo. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que essa não foi somente a hora mais importante da história. Esta é a hora mais importante da sua vida. Porque é uma hora da maior decisão que você pode tomar na sua vida. Jesus estava entre dois homens. Um creu e o outro duvidou. Um aceitou e o outro rejeitou. Um foi morar no céu e o outro foi para o inferno eternamente. Jesus ainda divide a humanidade entre os que creem e os que os duvidam, entre aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, para aqueles que acham que podem viver a vida eterna sem a salvação. Eu disse no início dessa mensagem que esta hora foi muito importante, a mais importante da história da humanidade, porque ela afetou e continua afetando a todos que vieram antes e a todos que vieram depois. No Velho Testamento ninguém era salvo por causa de um sacrifício de animal. Era salvo porque cria que aquele sangue que representava o sangue de Jesus podia salvar. Quando João Batista viu Jesus juntamente com seus discípulos, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve revelação. E eu me lembro na minha vida, quando eu descobri que tudo que eu tinha feito de errado podia ser perdoado, porque alguém tomou meu lugar. Alguém escolheu dar a vida por mim, pelos meus pecados. Eu me lembro do dia que eu me entreguei a Ele. E não existe nada na minha vida que eu ame mais
do que contar para as pessoas que esse sacrifício é suficiente para você. Que se você escolher fazer de Jesus o seu Salvador, a Bíblia diz: aquele que crê no coração, crê para a justiça, e confessa com a boca para a salvação. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu não sei se você já fez de Jesus o seu Salvador. Tem muita gente que tem dúvidas, que tem medo. Eu respondo todos os dias, pessoas perguntando: pastor, como eu posso ter certeza da minha salvação? E eu sempre digo: somente através de Jesus. E querido, você pode passar a vida buscando a Deus num processo lindo de santificação, mas nem isso vai te tornar apto para a salvação. É somente porque você creu que Ele morreu no seu lugar, e você confessa com a tua boca, para homologar perante os homens, perante todos os circunstantes, por todas as testemunhas, que Jesus é aquele que morreu na cruz por você. Então, se hoje você entrou aqui, você que está me vendo pela internet, se você hoje tem dúvidas sobre isso, você pode até ser um simpatizante, mas você não precisa morrer com esta dúvida. Você pode viver hoje e receber o Salvador na sua vida, e receber a vida eterna neste momento. Então esta é a hora mais importante na sua vida. E eu quero fazer esse convite para orar com você e por você. Há alguém aqui hoje que queira fazer essa entrega a Jesus, dizer: eu quero fazer do Senhor o meu Salvador neste dia, para nunca mais ter dúvida sobre a minha salvação. Levante a tua mão onde você estiver. Há alguém aqui hoje? Se alguém estiver vendo alguém fazendo essa entrega, fala comigo, porque eu não estou enxergando. Há alguém aqui? Graças a Deus por essa vida. Vem aqui à frente, eu vou orar pela sua vida. Pode vir, não tenha vergonha não. Hoje é dia de salvação. A igreja aplauda ao Senhor. E se houver alguém aqui que está amarrado, saia do seu lugar. Jesus ainda salva hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga: Senhor, Tu és o meu Salvador. Diga: eu sou pecador, mas Tu és o meu Salvador. Você que está entregando a sua vida, olha que coisa mais linda, gente. É uma garotinha. Que coisa mais maravilhosa. Você é o pai dela? O irmão? Você já entregou a vida para Jesus? Como você chama, minha linda? Rebeca. Já te falaram que você é linda? Já. Você quer entregar a Jesus a sua vida? Há mais alguém aqui, gente? Olha que coisa linda. Deus está salvo. Quantos anos tem a Rebequinha? 6 anos. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então põe a mão no seu coraçãozinho, Rebeca, fala: Jesus, entra na minha vida, seja o meu Salvador, porque eu quero te servir todos os dias da minha vida. Ela está orando tudo, irmãos. Que coisa mais linda. Deus te abençoe, Rebeca. Que o Senhor te proteja e te guarde todos os dias da sua vida, viu? Posso dar um beijo na tua testa? Que coisa linda. Deus abençoe. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que nunca na história dos homens esta mensagem foi tão necessária. Porque hoje o engano se multiplica. Hoje, até dentro da igreja, pessoas estão substituindo esta narrativa, buscando outras respostas, acreditando que para ser mais que vencedor, você tem que acreditar na sua própria capacidade. Somente Jesus pode mudar a nossa história. Somente Jesus pode
nos dá autoridade para vencer as nossas fraquezas, para fazer escolhas que sejam eternas, para fazer escolhas que mudem a nossa vida, a nossa família e a sociedade. O mundo precisa de Jesus hoje. Não acredite em pessoas que se apresentem como salvadores da pátria. Não há salvadores da pátria. Só há um nome que importa que sejamos salvos. E este nome é o nome de Jesus. Então, quando a igreja começa a acreditar em homens, que a sua sorte, que a sua felicidade depende de seres humanos, nós devemos sim estar ocupando todos os postos de liderança, mas somente o Senhor pode mudar a história. Somente Ele. E Ele virá um dia para governar neste mundo com justiça e com equidade. É somente Ele. Não é um sistema político, não é um sistema econômico, não é a direita ou a esquerda. É Jesus. É aquele que é do alto, que não é nem da direita e nem da esquerda. Ele é do alto. Somente Jesus. Amém? Então eu quero pedir que você fique de pé, porque você vai entregar a tua vida hoje ao Senhor. Você vai entregar as suas lacunas, as suas dificuldades. Você vai entregar para Ele os seus medos, as suas ansiedades. Você vai entregar os seus pecados. Você vai entregar a sua história e vai dizer: Senhor, eu continuo crendo que só o Senhor é o Salvador. Levante a mão para o céu. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor, Salvador da minha vida, Rei da minha vida. Eu te coroo, eu entronizo, Senhor, no meu coração. Toda a honra e toda a glória é tua, Senhor. Eis-me aqui, Pai, lembra-te de mim. E o Senhor te diz hoje: eu me lembro de você todos os dias. Eu intercedo por você na presença do Pai todos os dias. E Pai, eu oro agora para que este espírito de gratidão e de júbilo, de leveza por saber que nós fomos perdoados e comprados pelo Senhor Jesus, que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Pai, eu te agradeço pela tua igreja, pela igreja que continua a pregar a verdade, a igreja que continua se humilhando perante o Senhor, para que o Senhor a exalte. Senhor, nós nos humilhamos perante a tua poderosa mão, para que ao seu tempo tu nos exaltes. Senhor, obrigado por vivermos ainda numa nação onde podemos pregar o teu evangelho. Muda a nossa vida, muda a nossa história. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Aplauda o Senhor.